O antigo Império Romano, os romanos antigos, os coliseus, os gladiadores, muitas pessoas conhecem o povo romano por conta do cinema e também por conta principalmente da história a respeito deles. Uma dúvida que surge a respeito dos antigos romanos é como seria a sua aparência antiga, como eram os seus traços físicos. Nesse vídeo eu quero falar a respeito da etnicidade dos antigos romanos e também falar a respeito de influências que eles tiveram ao longo dos séculos, mas principalmente falar a respeito de como era a sua aparência na antiguidade. O povo romano era o corpo de cidadãos romanos, em latim, Romani, em grego, Romaioi. Durante o Reino Romano, a República Romana e o Império Romano, no caso, este conceito de Império Romano sofreu mudanças consideráveis ao longo da longa história da civilização romana, à medida que suas fronteiras se expandiam e contraíam. Originalmente, incluindo apenas os povos latinos, os romanos originais, por assim dizer, da própria Roma, a cidadania romana foi estendida ao resto dos povos itálicos da Península Itálica, também de origem similar, ou pelo menos territorial, ali dos romanos, no século I a.C. E quase todos os súditos do Império Romano na Antiguidade Tardia. Em seu auge, os romanos governaram grandes partes da Europa, do Oriente Médio e do norte da África, o atual Maghreb, por meio de conquistas feitas durante a República Romana e o subsequente Império Romano. Embora definida principalmente como uma cidadania, a romanidade também foi descrita de várias maneiras, como uma identidade cultural, uma nacionalidade ou uma multietnicidade que eventualmente abrangeu uma vasta diversidade regional. O termo romano é hoje usado indistintamente para descrever um período histórico, uma cultura material, uma localização geográfica e uma identidade pessoal. Embora esses conceitos estejam relacionados, eles não são idênticos. Muitos historiadores modernos tendem a ter uma ideia preferida do que significava ser romano, a chamada então romanitas, mas este era um termo raramente usado na própria Roma antiga. Como todas as identidades, a identidade de Roma, ou romano, era flexível, dinâmica e multifacetada, e nunca estática ou imutável. Dado que Roma era um estado geograficamente vasto e cronologicamente duradouro, não há uma definição simples do que significava ser romano, e as definições já eram inconsistentes na própria antiguidade. No entanto, alguns elementos permaneceram comuns ao longo de grande parte da história romana. Alguns romanos antigos consideravam aspectos como principalmente a geografia, a língua e também a etnia como marcadores importantes da romanidade, por assim dizer, enquanto outros viam a cidadania e a cultura ou comportamento romanos como mais importantes. Ou seja, principalmente a questão da geografia, onde você nasceu, a sua língua e a sua etnia, isto é, a sua raça, eram marcadores importantes para dizer se você era romano. Já outros romanos viam simplesmente se você tivesse a cidadania e tivesse o comportamento e também a cultura dos romanos, eles consideravam a pessoa um romano, não por etnicidade, mas no caso um romano ali que se adequou ao romanismo, por assim dizer. No auge do Império Romano, a identidade romana formava uma identidade geopolítica coletiva estendida a quase todos os súditos dos imperadores romanos e abrangendo uma vasta diversidade regional e também étnica.
Obviamente, os romanos pertenciam originalmente a uma etnia, a uma região e simplesmente eram um povo anteriormente ao Império Romano. Mas quais populações principais eram essas que formaram os antigos romanos? Isto é, os romanos originais, por raça ou por etnia. Os romanos originais, isto é, os romanos étnicos, eles eram descendentes dos povos itálicos primordialmente. O conceito de povos itálicos é amplamente utilizado em linguística e historiografia da Itália antiga. Em um sentido restrito, comumente usado em linguística, refere-se aos osco-úmbrios e latino-faliscanos, que eram falantes das línguas itálicas, que eram, por sua vez, um subgrupo da família das línguas indo-europeias e também dos povos indo-europeus. Ou seja, osco-úmbrios, latino-faliscanos, todos eles eram descendentes aí, no caso, dos indo-europeus. E nós sabemos que os antigos romanos eram primordialmente indo-europeus em sua descendência. Eles faziam parte do grupo das etnias indo-europeias. Nessa imagem do século IV a.C., você pode ver aí um pré-romano, isto é, um italiano, um itálico anterior ao Império Romano, à formação do Império Romano, que no caso é basicamente os quais deram origens aos romanos. Nessa imagem, você pode ver claramente o seu tom de pele claro, a sua lança, o seu capacete e também ali os seus traços físicos, ali a barba escura e também os cabelos escuros e um tom de pele claro, assim como dos outros indo-europeus. Além dos osco-úmbrios e latinos faliscanos, os romanos também possuíam origens de outras tribos, de outros povos que estavam na Península Itálica, como, por exemplo, os antigos etruscos, réticos e ligures, que nós sabemos que estavam aparentados ali, no caso, os réticos estavam aparentados ou tinham uma influência muito forte de origem celta, assim como os ligures, que também tinham uma origem celta, ou pelo menos uma influência céltica em sua origem. E os etruscos, eles tinham, no caso, uma influência levantina ciro-fenícia. Aí nós já podemos ver, no caso nos etruscos, que faziam parte aí das origens antigas dos italianos ou simplesmente romanos antigos, nós podemos ver a entrada de um DNA vindo aí do Oriente Médio, no caso da região do Levante, ao qual os etruscos possuíam, aos quais também tinham muita, mas muita influência, não só cultural, mas como também genética. Assim como os réticos e os ligures possuíam aí influências célticas, nós também podemos declarar aqui que os antigos romanos possuíam também um fundo céltico, por assim dizer. Um outro povo que os romanos antigos também tiveram influência, e obviamente uma influência genética, uma pequena assimilação, foram os gregos. Afinal de contas, nós podemos ver que os romanos, eles viam os gregos ali com um olhar, digamos assim, de vontade de copiá-los, porque basicamente em sua arte, em muitos de seus traços, copiaram algumas coisas, não todas, dos gregos, e obviamente tiveram uma certa influência grega também, geneticamente, e por conta disso, eles também tiveram uma influência fenícia, pois os gregos, os próprios gregos, também têm influências semíticas em seu DNA, isto é, da Ciro-Fenícia, um DNA levantino. Nessas imagens, aí no caso do terceiro século e do primeiro século, nós podemos ver como era a aparência dos antigos romanos. Nós podemos ver aí os traços, como o tom de pele claro, nós podemos aí ver também cabelos escuros, mulheres muito bem adornadas, muito bem vestidas, com joias. Falando mais a respeito da aparência física dos antigos romanos, os romanos essencialmente possuíam cabelos mais escuros, castanhos e castanhos escuros, e até mesmo cabelos mais pretos, mas também era possível ver alguns romanos aí ruivos e até mesmo loiros, apesar disso não ser a sua maioria, mas ainda assim a gente poderia ver ali alguns romanos ruivos, existiram imperadores inclusive ruivos, porém a maioria da população geralmente tinha cabelos castanhos claros e castanhos principalmente escuros. Sobre a questão do tom de pele ou da coloração da pele dos antigos romanos, nós sabemos que os romanos, por serem
indo-europeus, por serem de ascendência latina antiga e também terem aí origens celtas, e posteriormente, no caso, origens germânicas, nós sabemos que eles tinham aí o tom de pele branco. Porém, eu devo ressaltar aqui que o tom de pele dos romanos era um tom de pele branco, porém um branco mais mediterrâneo, por assim dizer. Não era um branco como em tribos germânicas ou tribos celtas mais puras, que é basicamente um tom de pele realmente muito branco. Mas mesmo assim, os romanos ainda assim eram de tom de pele mais claro. Por conta do crescimento do Império Romano, houveram muitas miscigenações, principalmente com povos da região do Oriente Próximo, isto é, do Mediterrâneo Oriental. E por conta disso, os romanos antigos tiveram uma certa parcela de DNA e traços compartilhados aí com populações aí do Mediterrâneo Oriental. Eles tiveram aí misturas com os próprios sírios, fenícios, árabes e até mesmo persas, além de falar também a respeito dos próprios berberes, pois os romanos conquistaram o norte da África e acabaram ali se misturando com os berberes. Tiveram um pouco de mistura com os berberes, não uma mistura essencialmente maior, visto que a origem majoritária dos romanos antigos era predominantemente de origem indo-europeia. Do ano 300 do terceiro século até o século VIII, nós sabemos que os romanos tiveram aí, no caso, uma grande mistura com tribos germânicas. Aqui nós podemos ver aí tribos germânicas adentrando no DNA da população romana, que já estava um pouco misturada aí com as populações do Oriente Médio e também de outras regiões como o Maghreb e a região do norte da África. Agora falando a respeito da genética dos romanos antigos da Idade do Bronze, levando em consideração que eu estou retirando essas informações do canal Ancestral Brew, que é basicamente o canal de um geneticista que explica a respeito de populações antigas. Quem tiver curiosidades é só pesquisar, canal Ancestral Brew. Basicamente, a maioria do DNA dos antigos romanos, ou pelo menos dos romanos da Idade do Bronze, é de 54% de Anatolian Neolithic Farmer, também de 28% de Indo-European Steppe, 6% de DNA levantino e 6% de DNA iraniano neolítico, que é basicamente um DNA que muito provavelmente foi absorvido aí por contatos de influências de populações da região do Levante. Nós temos também 12% de Western Hunter-Gatherer e 12% de Caucasus Hunter-Gatherer. Agora falando a respeito do DNA antigo dos romanos, isto é, do primeiro século ao terceiro século, nós temos aí em primeiríssimo lugar o Anatolian Farmer em 54%, que é a sua origem natural, por serem indo-europeus. Nós temos aí, no caso, uma origem que é basicamente colocada na população romana por conta de suas influências e miscigenações com populações da região do Mediterrâneo Oriental. Nós temos o Levantine, ou o DNA levantino, que é de cerca de 21%. Lembrando que esse DNA, para aqueles que não sabem, o Levant Neolithic Farmer, ou simplesmente DNA levantino, esse DNA é comum em todos os povos semitas, árabes e judeus, ou seja, esse DNA foi absorvido por conta do contato que os romanos tiveram aí com tais populações. Em seguida, nós temos 15% de Indo-European Steppe, que também faz parte do DNA dos antigos romanos por serem indo-europeus originalmente. Logo em seguida, nós temos Iranian Neolithic, que pode indicar uma origem ou uma mistura com persas, provavelmente, ou simplesmente com os próprios semitas, e por fim, Cáucasos em 9% em sua ancestralidade. Os antigos romanos, portanto, basicamente eram majoritariamente indo-europeus, descendentes dos latinos, dos úmbrios, dos latino-faliscanos, dos sabinos, também dos etruscos, dos ligures e também dos rétios, entre várias outras populações originalmente, mas tiveram grandes influências por conta aí do Império Romano e de sua grande vastidão por conta dos contatos que tiveram com várias populações de diferentes contextos geográficos, como do Oriente Médio e do Maghreb, no norte da África. E posteriormente tiveram grande parte de DNA vindo de tribos germânicas. Segundo os dados do geneticista Ancestral Brew, do canal Ancestral Brew,
Ali, basicamente, os italianos do sul da Itália correspondem aos antigos romanos, ou simplesmente, basicamente, a região da Itália onde os italianos mais parecem geneticamente com os antigos romanos do 1º ao 3º século. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, um abraço e fiquem todos com Elohim, e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.